Caríssimos amigos, irmãos e irmãs, muito bom dia. Pela graça de Deus, aqui estamos mais uma vez para refletir a palavra de Deus e alguns comentários sobre a personalidade do cristianismo que hoje celebramos. A pergunta de hoje é a seguinte: você se considera uma pessoa livre? Você se acha verdadeiramente livre? E a verdade que está em você, você acha que essa realmente é aquela que está valendo? Vamos falar sobre isso no Evangelho de hoje. Porém, antes, vamos falar de Catarina, filha de Santa Brígida. Santa Brígida é a santa mais venerada na Suécia. E Catarina nasceu em 1331, naturalmente em berço nobre, foi muito bem educada e também desde cedo dentro de princípios cristãos. Aos 7 anos ela foi levada para um convento para que lá fosse cuidada de sua educação religiosa mais aprimorada. E ela só veio a sair de lá quando estava em idade de se casar. Um jovem da corte chamado Edgar lhe propôs casamento e ele era muito doente. Ela disse a ele que havia feito voto de castidade, ele não se incomodou. Assim se casaram e viveram como irmãos e ela cuidou dele com muito amor e carinho. Acontece que pouco tempo depois o seu pai veio a falecer e sua mãe, Brígida, decidiu devotar-se então totalmente à vida religiosa. Partiu numa viagem para Roma para visitar o túmulo dos apóstolos. Pouco tempo depois, Catarina resolveu acompanhá-la, foi ao encontro dela, autorizada pelo marido, e durante essa viagem, Edgar veio a falecer. Elas voltaram para a Suécia, adotaram hábitos realmente, fundaram um mosteiro e Brígida tornou-se abadesa. Catarina a acompanhava em todas as atividades de caridade, evangelização, formação de novas freiras e todas as atividades relativas a isso. Fizeram várias viagens de peregrinação e passaram por muitos perigos. Conta-se que, especialmente Catarina, quando estava em perigo, aparecia sempre um servo para ajudá-la a livrar-se do mal que ali estava. É por esse motivo que vemos imagens de Santa Catarina de Suécia com um servo ao seu lado. Numa dessas viagens, peregrinaram até a Terra Santa e na volta passaram por Roma, onde Brígida veio a falecer. Catarina tratou de levar o corpo da mãe de volta para a Suécia, onde foram recebidas com muitas honras, já que Brígida já era venerada como uma pessoa muito especial. Daí Catarina tornou-se abadesa e continuou o trabalho da mãe. Porém, apareceram vários pretendentes para se casar. E ela recusou a todos, porém um deles veio a molestá-la. E logo nesse momento ele tornou-se cego. Essa cegueira só veio cessar quando ele ajoelhou-se perante ela e pediu perdão. A primeira visão que ele teve, ele conta, foi de um servo ao lado dela. Catarina continuou sua vida e empreendeu mais uma viagem até Roma, onde veio a contrair uma grave doença. Voltou e faleceu em 1381, aos 50 anos de idade. Foi canonizada em 1484 pelo Papa Inocente VIII. Peçamos então a Santa Brígida e sua filha Santa Catarina de Suécia que roguem por nós junto ao Pai para que nos livre desse mal que tanto tem nos afligido. Vou agora achar uma sombra para parar para ler para vocês o Evangelho de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 8, versículos de 31 a 42. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra,
sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos aqui hoje diante de um evangelho com palavras bastante duras, um diálogo bastante difícil, em que se percebe que aqueles a quem Jesus dirige a palavra não o compreendem ou não querem compreendê-lo. Aqui estamos falando de pessoas chamadas de cristãos judaizantes, ou seja, são aquelas pessoas que não eram judeus geneticamente falando, porém que com o tempo adotaram as tradições judaicas e uma boa parte da religião daquele povo. Porém percebe-se, e Jesus fala aqui por 2 vezes, eles buscavam sempre uma maneira de destruir e de acabar com a vida de Jesus. Eles se arrogavam, por serem filhos de Abraão, que eram melhores que os outros. Se achavam superiores e viviam, como eu disse, sempre agarrados àquelas leis e não aceitavam nenhum ensinamento novo. Infelizmente, caríssimos amigos e irmãos, nós vemos isso o tempo todo em nossa vida em comunidade. Até na própria Igreja Católica, nós vemos por vezes pessoas que se acham melhores que outras, superiores a outras, por serem mais ricas ou mais cultas, ou participarem deste ou daquele movimento. Enfim, tudo é motivo para haver essa competição, essa coisa que está longe de ser mencionada na palavra de Deus. Todos somos iguais perante a palavra de Deus. Ninguém é melhor do que o outro. Podemos ter mais habilidades de um lado e o outro uma certa deficiência, mas todos têm que ser respeitados e acolhidos, pois Deus acolheu a todos nós. Mas os verdadeiros filhos não são aqueles descendentes da própria carne, e sim são aqueles herdeiros da promessa que a palavra de Deus nos traz. Nesse ponto, todos somos iguais e merecedores, desde que tomemos posse dessa palavra e professemos esses ensinamentos. E a questão da liberdade, meu irmão, a questão da verdade, Jesus veio dizer que Ele traz a verdade, e Ele ouviu essa verdade do próprio Deus Pai. E essa verdade é que vai libertar. E vai libertar do quê? Não é nenhuma escravidão física, e sim é aquela escravidão do pecado. Aquela escravidão que às vezes nós temos por conta de nossos próprios projetos pessoais, por causa de uma vida errada, por mais que tentemos, às vezes acontece de recairmos no pecado. Jesus vem nos propor essa liberdade, e é essa liberdade que Ele está dizendo àquele povo. A liberdade que a sua palavra, que a palavra de Deus, que liberta realmente, Ele veio trazer.
Jesus teve vários embates, aliás, a vida dele foi sempre uma luta. Desde os primeiros tempos, ele encontrou resistência, oposição e ameaças. Isso não fez com que ele desistisse de trazer para nós a verdade através de sua palavra, para libertar-nos de tudo aquilo que não precisamos em nossas vidas, que é o pecado e uma vida errônea, longe da palavra de Deus. Que a presença de Deus seja uma constante em nossas vidas, que Ele nos acompanhe nessa estrada da vida, nos abençoe, nos liberte e nos permita sermos merecedores dessa herança que é o reino dos céus. Desejo a você que fique bem, fique em paz, que você se cuide, tenha fé e se apegue em oração, porque com certeza nós vamos vencer tudo isso que estamos passando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se Deus quiser, aqui estaremos na próxima semana. Um grande abraço a você, fique com Deus e até lá.